silêncio da serra. Prólogo. O primeiro a perceber que havia alguma coisa errada não foi um homem, nem um rádio, nem uma luz no céu. Foi um cavalo. Na noite de 18 de agosto de 1984, o velho alazão de Antônio Farias recusou-se a entrar no curral. O animal tinha quase 15 anos. Já mancava da pata traseira esquerda e obedecia ao dono sem resistência. Bastava Antônio puxar levemente a corda para que o cavalo o acompanhasse. Naquela noite, porém, foi diferente. O animal parou diante da porteira. As orelhas ficaram completamente voltadas para a serra. As narinas se abriram lentamente. Então recuou. Um passo. Depois outro. Antônio estranhou. Vamos, relâmpago. Já está tarde. Puxou a corda novamente. O cavalo resistiu. Seu corpo inteiro tremia. Nunca tinha visto aquilo. Antônio acariciou o pescoço do animal. O pelo estava encharcado de suor. Não era possível. A temperatura mal passava dos 15 graus. O velho ergueu os olhos. A Serra do Cruzeiro ocupava quase todo o horizonte. Escura, imensa, silenciosa. Naquela época, Pedra Branca era pouco mais que um punhado de ruas de terra espalhadas ao redor de uma igreja de paredes brancas. Havia pouco mais de 1000 moradores. Todos se conheciam pelo nome. As portas permaneciam destrancadas durante o dia e as crianças atravessavam a cidade inteira sem que ninguém se preocupasse. Depois das 8 da noite, quase tudo se apagava. Restavam apenas algumas janelas iluminadas e o sino da igreja marcando as horas. Antônio gostava daquele silêncio. Costumava dizer que quem aprendia a escutar a serra nunca se sentia sozinho. Naquela noite, a serra parecia escutar de volta. O pensamento surgiu sem motivo. Fez o velho franzir a testa. Olhou novamente para o cavalo. Relâmpago permanecia imóvel, os olhos fixos no alto da montanha. Foi então que os cães começaram. Primeiro um latido distante, depois outro. Em menos de um minuto, parecia que todos os cães do vale latiam ao mesmo tempo. Não era um latido de ameaça, nem de caça. Era um chamado desesperado. Antônio nunca ouvira nada parecido. A esposa abriu a porta da cozinha. Antônio. Ele não respondeu. Continuava olhando para a serra. Os cães silenciaram de repente. Todos, ao mesmo tempo. O mundo mergulhou em um silêncio tão profundo que o velho ouviu o couro da sela Ranger quando o cavalo deu mais um passo para trás. Então aconteceu uma coisa que ele jamais conseguiu explicar. Não apareceu nenhuma luz. Nenhum objeto cruzou o céu. Nenhum estrondo rompeu a noite. As estrelas simplesmente desapareceram, uma após a outra, como se alguém apagasse o céu inteiro. Antônio sentiu um frio atravessar o corpo. Instintivamente retirou o chapéu. Continuou olhando. O céu estava completamente negro. Não havia nuvens. Ele sabia reconhecer um céu encoberto. Aquilo era diferente. Era um vazio. Durou apenas alguns segundos. As estrelas voltaram. Primeiro uma, depois dezenas, depois milhares. Como se nada tivesse acontecido. Relâmpago caiu de joelhos. A corda escapou das mãos de Antônio. O velho correu para ajudar o animal, mas parou no meio do caminho. Alguma coisa chamou sua atenção. Lá no alto da Serra do Cruzeiro, havia uma única luz, pequena, branca, imóvel. Ela permaneceu acesa durante tempo suficiente para que Antônio tivesse certeza de que não era imaginação. Então desapareceu, sem subir, sem descer, sem deixar rastro. Na manhã seguinte, ninguém comentou o assunto na cidade. Nem os vizinhos, nem o padre, nem os tropeiros. Era como se a noite anterior jamais tivesse existido. Mas Antônio percebeu uma coisa. Toda vez que mencionava o céu daquela madrugada, as pessoas mudavam de assunto. Algumas sorriam, outras fingiam não ouvir, e havia aquelas que apenas o encaravam em silêncio, como se soubessem exatamente do que ele estava falando, e tivessem medo de responder. O silêncio da serra. Capítulo 1. A estrada para o silêncio. O primeiro sinal de que aquela viagem seria diferente veio antes mesmo de Miguel alcançar a serra. Não foi uma aparição, não foi um barulho estranho. Não foi nada que pudesse ser explicado como algo sobrenatural. Foi apenas o silêncio. Depois de quase 6 horas dirigindo, deixando para trás o movimento das cidades, as buzinas, os motores e as vozes de milhares de pessoas vivendo suas vidas apressadas, Miguel percebeu que o som do mundo estava desaparecendo aos poucos. Primeiro acabaram os prédios. Depois as casas ficaram mais distantes umas das outras. As placas de comércio foram substituídas por pequenas propriedades, cercas de madeira e grandes áreas de mata. Até que chegou um momento em que ele olhou pelo retrovisor e percebeu que não havia mais nada atrás dele além da estrada de terra que havia acabado de atravessar. Era estranho. Durante anos ele sonhou com aquele momento.
Um lugar afastado, um pedaço de terra onde pudesse acordar sem ouvir despertadores, trânsito ou vizinhos discutindo. Um lugar onde pudesse finalmente respirar. Mas naquele instante, sentado dentro do carro velho que comprara pouco antes da mudança, Miguel sentiu uma pequena dúvida aparecer. Talvez porque o silêncio daquele lugar fosse diferente. Era um silêncio completo, pesado, como se a serra guardasse todos os sons para si. Ele diminuiu a velocidade quando avistou a placa de madeira presa em uma árvore. Sítio Santa Helena, 3 quilômetros. A placa estava envelhecida pelo tempo. A madeira estava rachada e as letras quase apagadas pela chuva e pelo sol. Miguel passou devagar. Mais 3 quilômetros. Era isso que faltava. Mais 3 quilômetros para começar uma nova fase da vida. Ele olhou para o banco do passageiro. Ali estava uma pequena caixa com alguns documentos, uma chave antiga e uma fotografia do sítio que o antigo proprietário havia enviado antes da compra. Pegou a foto rapidamente no semáforo imaginário daquela estrada vazia e olhou novamente. A casa parecia simples. Uma construção antiga, com varanda na frente, cercada por árvores. Nada de luxo. Era exatamente o que ele queria. Miguel tinha 42 anos e estava cansado de tentar se encaixar em uma vida que nunca pareceu ser dele. Durante muito tempo acreditou que sucesso era ter um bom emprego, morar em um apartamento confortável e seguir uma rotina previsível. Mas depois de alguns anos, percebeu que havia conquistado tudo aquilo e ainda assim acordava todos os dias sentindo que estava apenas passando pelo tempo. A decisão de sair da cidade não foi impulsiva. Ele pensou muito, vendeu algumas coisas, guardou dinheiro e procurou um lugar onde pudesse recomeçar. Quando encontrou o sítio Santa Helena, sentiu algo difícil de explicar. Não era felicidade, era uma sensação de pertencimento, como se aquele lugar estivesse esperando por alguém. Ele tentou não pensar nisso dessa forma. Apenas gostou da propriedade, nada mais. O carro subiu uma pequena ladeira e finalmente ele viu a casa. Miguel estacionou em frente à varanda e desligou o motor. Ficou alguns segundos parado. O ponteiro do relógio marcava 17 horas e 40 minutos. O sol já começava a desaparecer atrás das montanhas. Ele respirou fundo. Cheguei. A frase saiu baixa, quase como se ele tivesse medo de quebrar alguma coisa. Desceu do carro e ficou olhando ao redor. O sítio era maior do que parecia nas fotos. À esquerda havia um pequeno galpão de madeira. À direita, um pomar antigo com árvores carregadas de folhas. Mais ao fundo, depois de uma área aberta de pasto, começava a mata que subia em direção à Serra do Cruzeiro. Miguel já tinha ouvido falar daquele lugar. Todos na região conheciam a serra. Não porque fosse famosa, mas porque era antiga. Antiga demais. Durante a negociação do sítio, o corretor havia comentado algumas coisas sobre a propriedade. Disse que o antigo dono tinha vivido ali por mais de 30 anos. Disse também que algumas pessoas da região evitavam entrar na mata depois do anoitecer. Miguel perguntou o motivo. O homem apenas deu de ombros. Coisa de gente da roça. O pessoal inventa história para tudo. Miguel não ligou. Sempre achou interessante como as pessoas criavam mistérios em lugares isolados. Para ele, quase tudo tinha uma explicação simples. O vento fazia barulho, animais caminhavam pela mata, casas antigas estalavam durante a noite. Era assim que nasciam as histórias. Ele pegou a primeira caixa do carro e entrou na casa. O interior estava limpo, mas carregava aquele cheiro típico de lugares fechados por muito tempo. Madeira antiga, poeira, tempo acumulado. Na sala havia poucos móveis. Uma mesa, um sofá, um armário, e uma fotografia pendurada na parede. Miguel se aproximou. Era uma foto antiga do próprio sítio. A imagem mostrava a casa muitos anos antes. Mas algo chamou sua atenção. Ao fundo, atrás da construção, estava a Serra do Cruzeiro. Ele ficou olhando. Havia uma parte da imagem onde a montanha parecia coberta por uma névoa escura. Miguel aproximou o rosto. Era uma fotografia antiga. A qualidade não era boa. Provavelmente era apenas sombra. Ele colocou a foto no lugar. Primeira noite e eu já estou procurando o problema, murmurou. Sorriu sozinho. Ainda havia muita coisa para organizar. E ele precisava aproveitar a luz do dia. Durante as próximas horas, levou caixas para dentro, limpou alguns móveis e abriu as janelas para deixar o ar entrar. Aos poucos, a casa começou a parecer menos estranha. Mais sua. Quando terminou, já estava escuro. Miguel preparou algo simples para comer e levou o prato para a varanda. Sentou-se olhando para a serra. A vista era bonita, muito bonita. As luzes da cidade estavam longe. Ali, só existiam as estrelas e o contorno escuro das montanhas. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu paz. Mas aquela sensação durou pouco.
Porque, no meio daquela tranquilidade, ele percebeu uma coisa. Não havia nenhum som, nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum animal, nada. Ele ficou parado, olhando para a mata. A mesma mata que durante o dia parecia apenas parte da paisagem agora parecia muito mais distante. Muito mais profunda. Miguel tentou rir da própria impressão. Pegou o prato e entrou. Antes de fechar a porta, olhou uma última vez para fora. E teve uma sensação estranha. A sensação de que, em algum lugar entre as árvores, havia alguém observando a casa. Ele fechou a porta, trancou, e tentou esquecer aquela ideia. Mas naquela primeira noite no sítio Santa Helena, enquanto a serra permanecia completamente silenciosa, Miguel ainda não sabia de uma coisa. Algumas pessoas procuram o silêncio. Outras descobrem que o silêncio também pode procurar por elas, o silêncio da serra. Capítulo 2, O vizinho da estrada velha. Miguel acordou antes do despertador. Por alguns segundos, não sabia onde estava. Abriu os olhos lentamente e ficou olhando para o teto de madeira acima da cama. A claridade da manhã atravessava pequenas frestas da janela, formando linhas de luz que cortavam o quarto. Então ele lembrou: o sítio, a mudança, a serra. Ele havia realmente deixado para trás a vida que conhecia. Sentou-se na cama e ficou alguns instantes em silêncio. Dessa vez, o silêncio não parecia estranho. Durante a manhã, ele era diferente. O vento movimentava as folhas das árvores, alguns pássaros começavam a aparecer e pequenos sons da natureza preenchiam o espaço. Era o tipo de tranquilidade que ele procurava. Miguel levantou, preparou um café e caminhou pela casa observando os detalhes. A propriedade tinha marcas de muitos anos. Na parede da cozinha havia pequenos riscos na madeira. No corredor, algumas tábuas rangiam quando alguém passava. Nada assustador, apenas sinais de uma casa antiga. Depois do café, decidiu explorar melhor o terreno. Pegou uma ferramenta e saiu pela parte de trás da casa. O sol ainda estava baixo, e o ar da manhã era frio. Caminhou pelo pomar, observando as árvores. Algumas precisavam de cuidado, mas outras ainda davam frutos. Era curioso pensar que aquele lugar tinha ficado tantos anos nas mãos de uma única família. Enquanto caminhava, percebeu uma cerca antiga separando o terreno da área de mata. A madeira estava envelhecida e algumas partes estavam quebradas. Miguel se aproximou. Do outro lado começava uma trilha estreita. Ele lembrava que o corretor havia mencionado aquela passagem. Uma antiga trilha usada pelos moradores da região. Levava até uma nascente, segundo ele. Miguel colocou a mão sobre a cerca, pensando se deveria entrar. Mas desistiu. Ainda precisava organizar muita coisa. Além disso, não tinha pressa. A vida inteira ele havia corrido contra o relógio. Ali, pela primeira vez, podia fazer as coisas no próprio ritmo. Voltou para casa e continuou trabalhando. Perto do meio-dia, ouviu o som de um motor se aproximando. Era uma caminhonete velha subindo a estrada de terra. Miguel saiu para a varanda. O veículo parou em frente ao sítio. Um homem desceu. Parecia ter pouco mais de 60 anos. Usava chapéu de palha, camisa xadrez e carregava no rosto aquelas marcas de quem passou muitos anos trabalhando sob o sol. Ele olhou para Miguel e sorriu. Você deve ser o novo dono. Miguel caminhou até o portão. Sou sim, Miguel. O homem apertou sua mão. Joaquim. Ele apontou para uma propriedade mais abaixo da estrada. Moro ali há quase 40 anos. Miguel percebeu que aquele homem era provavelmente um dos vizinhos que o corretor havia mencionado. Prazer, ainda estou conhecendo o lugar. Joaquim olhou para a casa. Depois olhou para a serra. Foi uma mudança rápida, mas Miguel percebeu. Por algum motivo, aquele homem ficou sério por alguns segundos. Então você vai morar mesmo aqui? A pergunta parecia simples, mas o jeito como foi feita chamou a atenção de Miguel. Vou. Por quê? Joaquim demorou um pouco para responder. Nada demais. É só que, muita gente prefere não ficar muito tempo isolada. Miguel sorriu. Acho que é justamente isso que estou procurando. O homem assentiu. Eu imaginei. Ficaram alguns segundos em silêncio. Então Joaquim mudou de assunto e começou a falar sobre coisas comuns. Disse onde comprar mantimentos, qual estrada era melhor para chegar à cidade e avisou que o sinal de telefone era ruim em alguns pontos. Parecia apenas uma conversa entre vizinhos. Até que, antes de ir embora, ele parou no portão. Olhou novamente para a mata. Uma coisa. Miguel esperou. Se ouvir alguma coisa diferente durante a noite, não precisa sair para olhar. O sorriso de Miguel desapareceu um pouco. Como assim? Joaquim ajeitou o chapéu. A serra faz barulho. A resposta parecia uma tentativa de explicar algo, mas não explicou. Antes que Miguel perguntasse mais, o homem entrou na caminhonete e foi embora.
Miguel ficou parado vendo o veículo desaparecer pela estrada. Aquela conversa tinha sido estranha. Não pelo aviso, mas pelo jeito que Joaquim falou. Como alguém que não estava contando uma história. Como alguém que estava lembrando de algo. Durante o resto do dia, Miguel tentou esquecer aquilo. Continuou arrumando a casa, limpou o galpão e separou algumas ferramentas. No fim da tarde, estava cansado. Sentou na varanda com uma xícara de café e observou a serra. O lugar continuava bonito, calmo, mas agora havia uma pergunta na cabeça dele. Por que um homem que morava ali há 40 anos ainda parecia incomodado com aquela montanha? A noite chegou devagar, e com ela veio novamente aquele silêncio. Miguel entrou em casa mais cedo. Fez o jantar, tomou banho e deitou. Tudo parecia normal, até que, perto da meia-noite, ele ouviu um som vindo do lado de fora. Não era um animal, não parecia vento, era algo mais próximo, como passos lentos caminhando pelo terreno. Miguel abriu os olhos no escuro. Ficou imóvel, esperou, os passos pararam, então veio um som ainda mais estranho. 3 batidas na porta da frente. Miguel sentou na cama, o coração acelerou, a casa inteira parecia ter parado junto com ele. Ele olhou para o corredor escuro. Ninguém deveria estar ali. Ele respirou fundo, e naquele momento lembrou das palavras de Joaquim. Se ouvir alguma coisa diferente durante a noite, não precisa sair para olhar. Miguel permaneceu sentado, sem abrir a porta, sem fazer barulho, esperando que aquilo fosse embora. Mas, do outro lado da casa, alguém, ou alguma coisa, continuava parado. Em silêncio, esperando também, o silêncio da serra. Capítulo 3, As marcas na porta. Miguel não dormiu pelo resto da noite. Não porque tivesse certeza de que havia alguém do lado de fora. Na verdade, era justamente o contrário. A dúvida era o que mais incomodava. Se fosse um vizinho, algum animal ou até mesmo o vento causando algum barulho estranho, seria fácil encontrar uma explicação. O problema era que aquela noite não parecia ter explicação. Ele permaneceu sentado na cama por vários minutos, olhando para a porta do quarto. A casa estava quieta. Nenhum passo, nenhuma batida, nenhum som, apenas aquele silêncio profundo da serra. Em algum momento, cansado de esperar, Miguel se levantou. Pegou uma lanterna que estava sobre a mesa e caminhou lentamente pelo corredor. Cada tábua de madeira parecia fazer mais barulho do que durante o dia. Ele chegou perto da porta da frente. Sua mão ficou alguns segundos sobre a fechadura. Uma parte dele dizia para abrir. Outra dizia para não mexer. A curiosidade venceu. Miguel destrancou a porta e abriu apenas uma pequena fresta. O ar frio da madrugada entrou imediatamente. Ele iluminou a varanda. Nada. O quintal estava vazio. A estrada de terra continuava deserta. A mata permanecia parada. Ele abriu um pouco mais a porta e saiu. Foi então que percebeu. Na madeira da porta havia marcas. Não eram arranhões profundos. Pareciam riscos feitos por algo que havia passado pela superfície. Miguel aproximou a lanterna. As marcas começavam na parte inferior da porta e subiam alguns centímetros. Ele passou a mão. A madeira estava machucada. Por alguns segundos, pensou em chamar Joaquim. Mas desistiu. Não queria parecer assustado no segundo dia morando ali. Talvez fosse algum galho, algum animal, alguma coisa que ele ainda não conhecia daquele lugar. Voltou para dentro e fechou a porta. Naquela noite, pela primeira vez desde que comprou o sítio, sentiu vontade de voltar para a cidade. A sensação passou rápido, mas existiu. Na manhã seguinte, Miguel acordou decidido a descobrir o que havia acontecido. Tomou café, pegou uma ferramenta e saiu. A luz do dia sempre fazia tudo parecer menos estranho. Era uma regra que ele conhecia bem. Muitos medos desapareciam quando vistos claramente. Examinou a porta novamente. As marcas continuavam ali. Ele olhou o chão da varanda procurando alguma pista. Foi quando percebeu algo. Perto do primeiro degrau havia pequenas marcas na poeira. Não eram pegadas completas. Apenas sinais de que algo havia passado por ali. Miguel seguiu as marcas por alguns metros. Elas iam em direção ao lado da casa. Depois desapareciam. Ele ficou parado. A explicação mais lógica seria algum animal. Mas havia uma coisa que não fazia sentido. As marcas estavam muito próximas da casa. Como se aquilo tivesse chegado até a porta. Não apenas passado pelo terreno. Miguel voltou para a varanda. Foi nesse momento que viu Joaquim chegando pela estrada. A caminhonete parou no mesmo lugar do dia anterior. Dessa vez, porém, o homem não sorriu quando desceu. Ele olhou diretamente para a porta. Miguel percebeu. Você viu? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Joaquim se aproximou devagar. Passou os olhos pelas marcas. Ficou em silêncio. O que é isso?
Miguel esperou uma resposta, mas Joaquim demorou. Faz quanto tempo que aconteceu? Durante a madrugada. O homem respirou fundo. Eu imaginei. Miguel franziu a testa. Imaginou? Joaquim olhou para a serra. Acontecia com o antigo dono também. A frase deixou Miguel parado. O antigo dono nunca falou nada disso. Joaquim deu um pequeno sorriso sem alegria. Algumas pessoas preferem não falar sobre certas coisas. O vento passou pela varanda. Miguel cruzou os braços. Joaquim, o que exatamente acontecia aqui? O homem ficou olhando para a porta. Parecia escolher as palavras. Eu moro nessa região há muito tempo, Miguel. Aprendi que existem coisas que a gente entende melhor observando do que tentando explicar. A resposta irritou Miguel. Ele não queria frases misteriosas. Queria uma explicação. Eu não comprei esse lugar para viver com medo de histórias. Joaquim olhou para ele. Eu sei. E naquele momento Miguel percebeu algo. O homem não parecia estar tentando assustá-lo. Parecia estar preocupado. Escuta uma coisa, continuou Joaquim. A serra sempre fez parte da vida de quem mora aqui. Ela dá sustento, água e proteção. Mas também tem lugares que devem ser respeitados. Miguel olhou para a mata. Que lugares? Joaquim não respondeu imediatamente. Apenas apontou para a direção da trilha antiga atrás do pomar. Aquele caminho. Miguel lembrou da cerca que havia visto no dia anterior. O que tem lá? Joaquim abaixou o olhar. Um lugar que ninguém visita mais. Antes que Miguel pudesse perguntar novamente, o homem mudou de assunto. Disse que precisava ir embora. Mas antes de entrar na caminhonete, parou. Miguel, sim, se encontrar alguma coisa estranha por aqui, não mexa. A frase ficou no ar. Depois Joaquim foi embora. Miguel permaneceu na varanda, olhando para a trilha. Agora ele tinha mais perguntas do que antes. E uma delas não saía da cabeça. O que existia naquele lugar que fazia um homem como Joaquim ter medo de falar? Naquela tarde, Miguel tomou uma decisão. Ele não iria fugir, mas também não iria fingir que nada estava acontecendo. Aquela casa tinha uma história. E, querendo ou não, ele agora fazia parte dela. No fim do dia, quando o sol desapareceu atrás da Serra do Cruzeiro, Miguel olhou para a mata pela última vez. E percebeu algo que não havia notado antes. Entre as árvores, quase escondido pela vegetação, existia um pequeno ponto escuro. Como uma construção antiga abandonada. Um lugar que não aparecia nas fotos do sítio. Um lugar que o antigo dono nunca havia mencionado. E que Joaquim claramente não queria que ele encontrasse, o silêncio da serra. Capítulo 4, A Casa Esquecida na Mata. Miguel passou a noite pensando na pequena construção escondida entre as árvores. Durante o jantar, tentou se convencer de que aquilo não era importante. Um sítio antigo poderia ter várias estruturas abandonadas. Um depósito velho, um abrigo para ferramentas, uma antiga casa de apoio. Qualquer coisa. Mas havia um detalhe que incomodava. Se fosse apenas uma construção comum, por que Joaquim havia evitado falar sobre ela? Miguel não era uma pessoa que procurava problemas. Pelo contrário, sua decisão de sair da cidade tinha sido justamente para fugir de complicações. Mas existia algo dentro dele que sempre falou mais alto, a necessidade de entender as coisas. Desde criança era assim. Quando alguém dizia que não deveria abrir uma porta, sua primeira vontade era descobrir o motivo. Ele não fazia isso por coragem. Fazia porque não gostava de viver cercado por dúvidas. Na manhã seguinte, tomou café mais cedo. O céu estava coberto por algumas nuvens, deixando a luz do dia mais fraca. Ele olhou pela janela da cozinha em direção ao pomar. A trilha continuava lá, esperando. Miguel terminou a bebida, colocou uma jaqueta e saiu. Antes de caminhar até a cerca, pegou uma lanterna e uma pequena mochila. Não sabia quanto tempo ficaria fora. Também não sabia exatamente o que procurava. Talvez apenas uma explicação. Ao chegar na cerca antiga, percebeu algo que não tinha notado antes. A madeira estava quebrada em um ponto específico. Não parecia desgaste do tempo. Parecia que alguém havia aberto passagem por ali muitas vezes. Miguel passou pelo buraco e entrou na trilha. Os primeiros metros eram tranquilos. A vegetação ainda permitia a passagem. O chão estava coberto de folhas secas e pequenos galhos. Enquanto caminhava, percebeu como a temperatura parecia mudar. A poucos metros da casa, o sol ainda alcançava o terreno. Ali dentro da mata, a sombra era mais forte. Ele olhou para trás. A casa do sítio já não aparecia mais. Era estranho como poucos minutos de caminhada conseguiam afastá-lo tanto do lugar onde morava. Continuou seguindo. A trilha parecia antiga, muito antiga. Em alguns pontos, havia marcas de passagem no chão. Como se pessoas tivessem usado aquele caminho durante muitos anos. Depois de aproximadamente 15 minutos, ele viu
A construção era uma casa pequena, muito diferente da casa principal do sítio. Tinha apenas um cômodo maior e uma varanda estreita. As paredes eram de madeira escurecida pelo tempo. Parte do telhado estava caída. A porta estava fechada. Miguel ficou parado observando. Então era aquilo, a construção que não aparecia nas fotos. A casa esquecida na mata. Ele se aproximou devagar. Na varanda havia uma cadeira velha coberta de poeira. Ao lado da porta, uma pequena janela quebrada permitia ver parte do interior. Miguel iluminou com a lanterna. Havia uma mesa, uma estante, algumas caixas. Nada que parecesse assustador, apenas abandono. Ele tentou abrir a porta. Para sua surpresa, ela não estava trancada. A madeira reclamou quando se moveu. O som ecoou dentro da pequena casa. Miguel entrou. O cheiro era forte. Madeira úmida. Poeira. Tempo. Andou lentamente. Na mesa havia papéis antigos. A maioria estava destruída pela umidade. Ele pegou alguns. Eram anotações, nomes, datas. Miguel aproximou a lanterna. A maioria das palavras estava apagada. Mas uma coisa chamou sua atenção. Uma data. 1984. Ele lembrou imediatamente. O ano escrito na documentação antiga que o corretor havia mostrado. O ano em que o antigo dono começou a cuidar do sítio. Ele continuou procurando. Em uma gaveta encontrou um caderno. A capa estava desgastada. Abriu. As primeiras páginas estavam em branco. Depois começaram as anotações. Não eram muitas. Pareciam registros pessoais. Miguel leu algumas linhas. Hoje ouvi novamente. Ele parou. Virou a página. Não sei explicar o que acontece depois do anoitecer. Mais uma página. Joaquim disse para eu deixar isso para lá. Miguel fechou o caderno por um instante. Aquele nome fez seu coração acelerar. Joaquim sabia. Não era apenas uma história de moradores da região. O vizinho sabia daquela casa. Sabia daquele lugar. E provavelmente sabia muito mais do que havia contado. Miguel continuou lendo. As anotações não falavam de fantasmas. Não falavam de criaturas. Não falavam de nada impossível. E talvez isso fosse o que mais chamava a atenção. O antigo dono parecia ser um homem tentando entender alguma coisa. Algo que acontecia naquele lugar. Algo que ele nunca conseguiu explicar. A última página escrita tinha apenas uma frase. Uma frase curta, mas que fez Miguel fechar o caderno imediatamente. Não é a serra que faz barulho. É alguém tentando responder. Ele ficou parado dentro daquela casa. O vento passou pelas árvores do lado de fora. Pela primeira vez desde que chegou ao sítio, Miguel sentiu que talvez não estivesse sozinho naquela história. Guardou o caderno na mochila. Não porque queria esconder, mas porque precisava pensar. Ao sair da casa, olhou novamente para a construção. Ela parecia apenas uma casa velha abandonada. Mas agora carregava uma pergunta. Por que alguém teria escrito aquilo? E quem era a pessoa que estava tentando responder? Miguel voltou pela trilha em silêncio. Quando chegou ao sítio, encontrou Joaquim parado próximo ao portão. O homem olhou para a mochila. Depois para o rosto dele. Não perguntou onde ele tinha ido. Não precisava. Ele já sabia. Você encontrou a casa, disse Joaquim. Miguel parou. E naquele momento entendeu uma coisa. Joaquim nunca teve medo de que ele descobrisse a existência daquele lugar. Ele apenas estava esperando o dia em que Miguel descobriria sozinho o silêncio da serra. Capítulo 5 – O caderno de 1984. Miguel ficou parado diante de Joaquim sem saber o que dizer. Durante todo o caminho de volta da mata, ele havia imaginado várias possibilidades para aquela conversa. Pensou em perguntar diretamente. Pensou em cobrar explicações. Pensou até em fingir que não tinha encontrado nada. Mas, ao ver o rosto do velho vizinho, percebeu que nenhuma dessas opções parecia certa. Joaquim não parecia surpreso. Não parecia bravo. Parecia apenas cansado. Como alguém que carregava uma história há muitos anos e sabia que, em algum momento, precisaria falar sobre ela. Miguel segurou a alça da mochila. Dentro dela estava o caderno. O objeto que, em poucas páginas, havia transformado uma simples mudança de vida em algo muito mais complicado. Você sabia daquela casa? Perguntou Miguel. Joaquim olhou para a trilha atrás dele. Demorou alguns segundos antes de responder. Eu sabia. A resposta simples incomodou mais do que uma explicação longa. Miguel esperava uma desculpa. Uma tentativa de negar. Mas Joaquim apenas confirmou. Então por que não me contou? O homem suspirou. Porque algumas coisas precisam ser descobertas pela própria pessoa. Miguel balançou a cabeça. Isso parece uma resposta pronta. Joaquim aceitou a crítica sem discutir. Talvez seja. Os dois ficaram em silêncio.
O vento passou pelo terreno do sítio, movimentando as folhas das árvores próximas. Miguel percebeu que, desde que chegou ali, aquela palavra aparecia o tempo todo. Silêncio. Mas nunca era um silêncio vazio. Sempre parecia esconder alguma coisa. O que aconteceu em 1984? Perguntou Miguel. Dessa vez, Joaquim não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a varanda e sentou em uma das cadeiras. Miguel fez o mesmo. Por alguns instantes, o velho homem ficou olhando para a serra. Em 1984, o antigo dono do sítio era um homem chamado Antônio. Miguel reconheceu o nome. Era o nome que aparecia nos documentos da propriedade. Ele morava aqui com a esposa. Joaquim continuou. Era um homem tranquilo, trabalhador. Gostava daquele lugar mais do que qualquer pessoa que conheci. Miguel olhou para a casa. Então o que mudou? Joaquim apertou as mãos. Ele começou a perceber algumas coisas. Que coisas? O homem respirou fundo. Sons. Miguel esperou. No começo, ele achou que eram animais. Depois pensou que eram pessoas passando pela propriedade. Acontece que ele começou a perceber que os sons sempre aconteciam no mesmo lugar. Joaquim apontou para a mata. Perto daquela casa. Miguel sentiu um arrepio. Não de medo, mas de atenção. E você acreditou nele? Joaquim olhou para ele. No começo, não. A resposta surpreendeu Miguel. Você não acreditou? Não. Eu achei que ele estava ficando obcecado. Joaquim contou que Antônio passava horas investigando a região. Media distâncias. Anotava horários. Tentava encontrar uma explicação. Não procurava algo sobrenatural. Procurava uma causa. Ele era igual a você, disse Joaquim. Miguel franziu a testa. Como assim? Não aceitava uma pergunta sem resposta. A frase ficou na cabeça de Miguel. Porque era verdade. Ele reconhecia aquela característica. Era exatamente o motivo que o tinha levado até aquela casa abandonada. Joaquim continuou. Depois de algum tempo, ele começou a escrever tudo naquele caderno. Miguel tocou a mochila. Por que ele deixou isso lá? Porque, no fim, ele não queria mais olhar para aquilo. E você leu? Joaquim ficou em silêncio. Essa pausa respondeu antes das palavras. Li algumas páginas. Miguel percebeu. Então você sabe o que está escrito. Sei. E nunca falou nada? Joaquim olhou para a estrada. Porque falar não mudaria nada. Miguel não concordou. Talvez mudasse. O velho homem encarou Miguel. Você acha que saber tudo resolve? A pergunta pegou Miguel de surpresa. Porque ele não tinha uma resposta. Joaquim levantou. Guarda esse caderno. Leia com calma. Miguel segurou seu olhar. Tem alguma coisa que eu deveria saber antes? Joaquim ficou parado por alguns segundos. Depois disse, sim. Miguel esperou. Antônio escreveu muitas coisas naquele caderno. Mas existe uma coisa que ele nunca conseguiu explicar. O que? Joaquim olhou para a casa principal. Porque, depois que ele começou a investigar a serra, os sons começaram a acontecer perto da casa dele também. O coração de Miguel bateu mais forte. Ele lembrou das marcas na porta. Das 3 batidas durante a madrugada. Joaquim percebeu a expressão dele. Aconteceu com você, não foi? Miguel não respondeu. Não precisava. O silêncio confirmou. Joaquim colocou o chapéu. Leia o caderno. Ele caminhou até a caminhonete. Antes de entrar, parou. Mas lembre de uma coisa, Miguel. O quê? Nem tudo que a gente encontra precisa ser seguido. A caminhonete partiu pela estrada. Miguel ficou sozinho no quintal. Com uma mochila nas mãos. E um caderno escrito há mais de 40 anos. Naquela noite, ele esperou até estar dentro de casa para abrir. Sentou-se à mesa. Colocou o caderno diante dele. A primeira página continuava com aquela frase. Hoje ouvi novamente. Miguel virou a página. E começou a ler. A primeira anotação tinha uma data. 15 de março de 1984. E logo abaixo estava escrito. Eu pensei que estava sozinho na serra. Eu estava errado. O silêncio da serra. Capítulo 6. As anotações de Antônio. Miguel ficou alguns segundos olhando para aquela frase. Eu pensei que estava sozinho na serra. Eu estava errado. Era uma frase simples. Não havia ameaça. Não havia explicação. Mas, escrita por alguém que viveu naquele mesmo lugar décadas antes, ela parecia carregar um peso diferente. Ele passou a mão pelo rosto e olhou para a janela da cozinha. Do lado de fora, a noite já havia tomado conta do sítio. A luz da varanda iluminava apenas alguns metros do terreno. Depois disso, existia apenas a escuridão. Miguel pensou em fechar o caderno. Deixar para ler no dia seguinte. Mas sabia que não conseguiria dormir enquanto aquela dúvida estivesse aberta diante dele. Então continuou. A letra de Antônio era firme, organizada. Não parecia alguém escrevendo por medo. Parecia alguém tentando registrar fatos.
15 de março de 1984. Hoje aconteceu novamente. Às 23 horas e 17 minutos, ouvi 3 sons vindos da direção da mata. No começo achei que fosse algum animal, mas o intervalo entre os sons foi o mesmo das outras noites. Não acredito mais que seja coincidência. Miguel parou. 3 sons. Ele lembrou das 3 batidas na porta. Continuou lendo. 22 de março de 1984. Passei a noite observando a mata. Levei uma lanterna e fiquei próximo ao galpão. Não vi ninguém. Não encontrei pegadas. Nada que explique o que estou ouvindo. Mas percebi uma coisa. Quando o som acontece, todos os animais ficam em silêncio. Miguel levantou os olhos do caderno. A mesma sensação que ele havia sentido na primeira noite. O desaparecimento dos sons. O silêncio repentino. Ele tentou encontrar uma explicação racional. Animais poderiam se assustar. O vento poderia mudar. A própria mata tinha seus movimentos. Mas por que Antônio havia registrado aquilo tantas vezes? Virou a página. 4 de abril de 1984. Conversei com Joaquim. Ele diz que outras pessoas já ouviram. Mas ninguém quer falar sobre isso. Miguel respirou fundo. Então não era apenas Antônio. Outras pessoas sabiam. Outras pessoas tinham percebido. A diferença era que todos escolheram ficar calados. Ele continuou. 18 de abril de 1984. Hoje encontrei algo na trilha. Não sei quem deixou aquilo ali. Mas não estava lá antes. A página seguinte estava parcialmente apagada. Miguel aproximou o caderno da luz. Algumas palavras ainda eram possíveis de ler. Antigo, pedra, marcas. O restante estava destruído. Ele franziu a testa. Que marcas? Que pedra? Virou mais algumas páginas. Durante semanas, Antônio descreveu os sons, horários, mudanças no clima, pequenos detalhes. Nada parecia sobrenatural. Era quase um diário de investigação. Até chegar em uma anotação diferente. A letra estava mais forte. Como se ele tivesse escrito com pressa. 9 de maio de 1984. Hoje eu vi. Miguel ficou imóvel. Virou a página. Mas a continuação não estava ali. A próxima folha havia sido arrancada. Ele procurou no restante do caderno. Nada. A página mais importante havia desaparecido. Miguel fechou os olhos por alguns segundos. Aquilo parecia uma história interrompida no meio. Alguém havia registrado tudo até aquele momento. Depois, justamente quando algo aconteceu, a informação sumiu. Ele continuou procurando. No final do caderno havia uma última anotação. A data era de meses depois. 27 de dezembro de 1984. Passei tempo demais tentando entender. Talvez esse tenha sido meu erro. Algumas coisas existem sem precisar de uma explicação. A serra não está tentando assustar ninguém. Ela apenas guarda aquilo que aconteceu aqui. O problema é que algumas memórias não gostam de ser encontradas. Miguel fechou o caderno. Ficou olhando para a capa desgastada. Não sabia exatamente o que esperava encontrar. Talvez uma explicação lógica. Talvez uma história inventada. Mas encontrou algo diferente. Encontrou alguém que, 40 anos antes, havia feito exatamente o que ele estava fazendo agora. Tentando entender, ele levantou e foi até a janela. A mata estava lá, escura, imóvel. Por alguns minutos, nada aconteceu. Então ele ouviu um som vindo de longe. Não era uma batida. Não era um passo. Era algo mais baixo, como uma madeira antiga sendo arrastada. Miguel ficou parado. A primeira reação foi ir até a porta. Mas lembrou do aviso de Joaquim. Não mexa. Ele permaneceu onde estava, esperando. O som parou. Depois de alguns segundos, algo chamou sua atenção. Sobre a mesa, o caderno. Ele tinha certeza de que havia fechado. Mas agora estava aberto. Na última página escrita. Aquela que dizia: algumas memórias não gostam de ser encontradas. Miguel se aproximou lentamente. E percebeu uma coisa que não estava ali antes. Debaixo da frase havia uma marca. Um risco feito na folha. Como se alguém tivesse passado uma unha ou uma ponta de metal sobre o papel. Formando 3 linhas. Miguel tocou a marca. E naquele momento entendeu uma coisa. A história de Antônio não tinha acabado quando ele parou de escrever. Talvez ela tivesse apenas começado. E agora, 40 anos depois, alguém estava continuando de onde ele havia parado, o silêncio da serra. Capítulo 7, A Pedra na Trilha. Miguel ficou olhando para o caderno aberto sobre a mesa por vários minutos. A marca na página continuava ali. 3 riscos. Simples. Sem significado aparente. Mas, depois de tudo que havia descoberto, ele já não conseguia olhar para aquilo como apenas uma coincidência. Pegou o caderno e examinou a folha com cuidado. Passou os dedos sobre o papel.
Não havia rasgo, não havia tinta, apenas aquela marca superficial, como se alguém tivesse pressionado algo contra a página. Ele fechou o caderno novamente. Dessa vez, colocou dentro de uma gaveta e empurrou até o fundo. Não porque queria esquecer, mas porque precisava de uma noite de descanso. Desde que chegou ao sítio, tudo parecia acontecer rápido demais. Primeiro as marcas na porta. Depois a casa escondida na mata. Agora aquele caderno. Miguel sentia que estava tentando montar um quebra-cabeça sem saber qual era a imagem final. Naquela noite, dormiu mal. Sonhou com uma trilha. Não via ninguém, não ouvia nenhuma voz. Apenas caminhava por uma floresta escura enquanto tentava encontrar algo que parecia estar sempre alguns metros à frente. Quando acordou, ainda estava escuro. O relógio marcava 5h20 da manhã. Ele ficou deitado olhando para o teto. Pela primeira vez desde que comprou o sítio, pensou seriamente em ir embora por alguns dias. Não abandonar tudo, apenas se afastar, organizar os pensamentos. Mas a ideia desapareceu quando ele lembrou de uma coisa. Ele não estava assustado com a serra. Ele estava incomodado por não entender. E isso era diferente. Levantou, preparou café e decidiu que naquele dia voltaria à mata. Não para procurar respostas. Pelo menos era o que dizia para si mesmo. Apenas queria encontrar a pedra mencionada no caderno. A anotação de Antônio falava de uma descoberta. Talvez fosse algo simples. Uma construção antiga. Uma marca feita por moradores antigos. Qualquer coisa. Mas ele precisava ver com os próprios olhos. Depois do café, colocou algumas coisas na mochila e seguiu pela trilha. A manhã estava fria. Uma névoa baixa cobria parte do terreno, deixando as árvores com uma aparência diferente. Miguel caminhou mais devagar dessa vez, prestando atenção nos detalhes. A trilha parecia ainda mais antiga do que ele havia imaginado. Em alguns pontos, havia pedras organizadas nas laterais. Como se alguém tivesse criado aquele caminho há muitos anos. Depois de quase 20 minutos, percebeu algo estranho. A vegetação ao redor mudava. As árvores ficavam mais próximas umas das outras. E o som dos pássaros diminuía. Ele parou, olhou ao redor. Novamente aquela sensação, o silêncio. Mas dessa vez ele não era surpreendente. Era familiar. Como se aquele lugar tivesse uma forma própria de se apresentar. Continuou andando, até encontrar uma pedra. Não era uma pedra comum. Era grande, quase da altura de uma pessoa. Estava parcialmente coberta por musgo, mas uma parte da superfície estava limpa. Como se alguém tivesse passado a mão ali muitas vezes. Miguel se aproximou. Foi quando viu marcas. 3 linhas. Ele sentiu um frio percorrer o corpo. As mesmas 3 marcas do caderno. A mesma forma. O mesmo desenho. Ele tirou uma foto com o celular. Depois passou a mão sobre a pedra. Não aconteceu nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas uma pedra antiga no meio da mata. Miguel respirou aliviado. Talvez fosse isso. Talvez ele estivesse dando importância demais às coisas. Então percebeu algo atrás da pedra. Uma pequena caixa de metal parcialmente enterrada. Ele se abaixou, retirou a terra ao redor. A caixa estava enferrujada. Parecia ter ficado ali por muitos anos. Miguel hesitou antes de abrir. Mas abriu. Dentro havia apenas 3 objetos. Uma fotografia antiga, uma chave enferrujada, e um pedaço de papel dobrado. Ele pegou o papel. A escrita era conhecida. A mesma letra do caderno. Era de Antônio. A mensagem tinha poucas palavras. Se você encontrou isso, então descobriu o lugar. Miguel continuou lendo. Não procure a resposta dentro da serra. Ele parou. Virou o papel. Não havia mais nada. Apenas uma frase na parte de trás. Procure onde tudo começou. Miguel ficou olhando. Onde tudo começou? A pergunta ficou ecoando. Ele guardou os objetos na mochila. Antes de sair, olhou para a pedra uma última vez. Foi quando ouviu um barulho atrás dele, como um galho quebrando. Miguel virou rapidamente. A trilha estava vazia. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Mas havia algo diferente. No chão, a alguns metros à frente, havia marcas recentes. Como se alguém tivesse passado por ali pouco antes. Ele iluminou com a lanterna. As marcas seguiam pela trilha. E não vinham da direção da serra. Vinham da direção do sítio. Miguel ficou parado, porque naquele momento percebeu uma coisa. Ele não era o único que estava investigando aquele lugar. Alguém mais estava seguindo o mesmo caminho que ele. E essa pessoa sabia exatamente onde procurar, o silêncio da serra. Capítulo 8, o que Joaquim escondeu. Miguel voltou pelo caminho da mata mais rápido do que havia ido. Não estava correndo, mas também não caminhava com a calma de antes. A descoberta das marcas no chão tinha mudado a sensação daquela trilha.
Até alguns minutos atrás, ele acreditava estar seguindo os rastros deixados por alguém do passado. Antônio, o antigo dono, um homem que havia tentado entender algo que acontecia naquela serra. Agora havia outra possibilidade. Alguém ainda estava envolvido. Alguém que conhecia aquele caminho. Alguém que sabia da pedra. E talvez alguém que não queria que Miguel encontrasse aquelas coisas. Quando chegou ao sítio, olhou primeiro para a casa. Depois para a mata. Tudo parecia igual. A varanda, o pomar, o galpão, a cerca antiga. Mas ele sabia que, depois daquela manhã, nada parecia exatamente igual. Entrou em casa e colocou a caixa de metal sobre a mesa. Tirou a fotografia. Era uma imagem antiga, provavelmente da década de 1980. Nela apareciam 3 pessoas em frente à casa principal do sítio. Antônio estava ao lado de uma mulher, provavelmente sua esposa, e ao lado deles estava um homem mais jovem. Miguel aproximou a foto da luz. Reconheceu imediatamente. Era Joaquim, mais novo, muito mais jovem, mas era ele. Virou a fotografia. No verso havia uma anotação: último dia antes da descoberta. Miguel ficou imóvel. Aquela frase mudava tudo. Joaquim não era apenas um vizinho que sabia da história. Ele estava presente. Ele fazia parte dela. Pegou o telefone e pensou em ligar. Mas desistiu. Preferia conversar pessoalmente. Algumas respostas não vinham por uma chamada. Precisavam ser vistas no rosto da pessoa. No início da tarde, Joaquim apareceu novamente na estrada. Como se já esperasse encontrar Miguel. Dessa vez, não houve conversa sobre ferramentas ou compras na cidade. Quando a caminhonete parou, Miguel estava sentado na varanda segurando a fotografia. Joaquim desceu, viu a imagem, e parou. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então Miguel disse: "Você estava lá." Joaquim não perguntou do que ele estava falando. Apenas olhou para a fotografia. "Eu sabia que um dia você encontraria isso." Miguel levantou. "Então me explica." O homem tirou o chapéu e passou a mão no rosto. Parecia mais velho naquele momento. Não fisicamente, mas pelo peso da lembrança. "Antônio era meu amigo." Miguel esperou. "Quando ele comprou esse sítio, eu era um dos poucos vizinhos por perto. Eu ajudava quando precisava. Conhecia a propriedade antes mesmo dele morar aqui." Joaquim sentou na varanda. A casa na mata já existia. Miguel ficou atento. "Quem construiu?" Joaquim olhou para a serra. "Ninguém sabe ao certo." A resposta irritou Miguel. "Joaquim, eu não quero mais respostas pela metade." O velho homem assentiu. "Eu sei." Ficou alguns segundos em silêncio. Aquela casa era usada antigamente por pessoas que trabalhavam na região. Antes de o sítio ser dividido como é hoje, aquela área fazia parte de uma propriedade muito maior. Miguel ouviu com atenção. Com o tempo, ela foi abandonada. Todo mundo esqueceu. Todo mundo? Joaquim desviou o olhar. "Quase todo mundo." Miguel percebeu. "Mas você não." Joaquim não respondeu, porque a resposta já estava clara. O que aconteceu com Antônio? A pergunta fez Joaquim ficar sério. Ele começou a investigar as coisas que aconteciam perto daquela casa. "E você ajudou?" Dessa vez, o silêncio foi a resposta. Miguel respirou fundo. "Você estava com ele quando ele encontrou a pedra?" Joaquim olhou para a fotografia. Estava. A confirmação finalmente veio. Depois de tantos dias de perguntas, Miguel tinha uma resposta. Mas ela trouxe outras 10 dúvidas. O que tinha naquele lugar? Joaquim levantou os olhos. "Não sei." Miguel ficou surpreso. "Como não sabe?" "Porque Antônio nunca chegou a descobrir." Joaquim apontou para a fotografia. Ele encontrou a pedra, encontrou algumas marcas, encontrou documentos antigos, mas quanto mais ele procurava, menos respostas encontrava. Miguel lembrou da frase no papel: "Procure onde tudo começou." E onde começou? Joaquim ficou em silêncio. Então respondeu: "Debaixo da casa." Miguel sentiu um peso no estômago. "Da casa principal?" Joaquim confirmou. Antes do sítio existir, aquela terra já tinha uma história. O vento passou pela varanda. Pela primeira vez, Miguel percebeu que a casa onde estava morando talvez não fosse apenas uma casa antiga. Talvez ela tivesse sido construída sobre algo que ninguém queria lembrar. Joaquim levantou. "Miguel, eu preciso te pedir uma coisa." "O quê?" "Não procure mais hoje." Miguel olhou para ele. "Por quê?" Joaquim demorou a responder. "Porque Antônio também achou que precisava descobrir tudo de uma vez." A frase ficou no ar. Antes de ir embora, Joaquim parou no portão. "Às vezes, o perigo não está no que a gente encontra." Ele olhou para a casa. "Está no que a gente acorda quando encontra." A caminhonete desapareceu pela estrada. Miguel ficou sozinho, mas agora ele sabia de uma coisa. O mistério da Serra do Cruzeiro não estava apenas escondido na mata.
estava debaixo dos seus próprios pés.